Vamos lá, antes de começar isso aqui, eu já quero avisar sobre as análises de Fear e World Beyond. Elas vão sair no canal na terça e na quarta, justamente porque o episódio passa na segunda. Mas voltando sobre esse vídeo de hoje, tem muita atualização muito louca pra eu contar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre o The Walking Dead e o universo das séries aí de The Walking Dead que giram em torno. No caso hoje a gente tem muita atualização sobre os episódios extras de The Walking Dead, que são os próximos. Tem atualização sobre possíveis crossovers, muitos detalhes sobre isso, e um novo personagem que pode aparecer em Tales of the Walking Dead, que vai ser a outra série. Enfim, antes da gente começar, quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos crescer com isso aqui. E eu quero avisar pra vocês que além das análises aqui no canal, vai ter uma live comentando os episódios assim que eles saírem. Ainda tô definindo se vai ser hoje, na segunda ou na terça-feira, mas cola lá no Instagram que lá eu vou atualizar nos stories. Então vamos lá, eu quero começar aqui já atualizando sobre detalhes novos desses 6 episódios extras, que agora a gente já sabe muito mais do que vai ser abordado, histórias de quais personagens vão contar, e um ponto que me alegra e me empolga demais, porque sim, não vão contar só por cima a história da Maggie, ao que parece vão explicar com flashbacks, contar o caminho dela e tudo mais. Quem começou dizendo sobre isso foi a própria showrunner, a Angela Kang, em uma entrevista recente, na última semana que ela deu pro site Deadline. Lá ela começou falando sobre o momento que a Maggie saiu e depois chegou nesse ponto. Ela disse o seguinte: ela viu algumas coisas sombrias na estrada e, obviamente, quando ela chega, ela está com esse homem de máscara de metal. E quem é esse cara e que aventuras eles tiveram? Isso é tudo parte da história pra frente e vai conduzir uma das principais missões que começamos a ver acontecer. Isso nos levará a conhecer alguns outros personagens interessantes que irão cruzar algumas de outras grandes histórias da série daqui pra frente. Foi muita fala, mas isso aí de cara já tá muito revelador, né? Porque além do detalhe que a gente vai ter mais sobre a Maggie, ela já começou dizendo que ela passou por coisas sombrias na estrada, então não vai só mostrar um flashback rápido, vai mostrar ela indo, o porquê que ela foi, o que ela enfrentou no meio desse caminho na estrada, que são coisas sombrias, ou seja, pessoas novas vão entrar no meio da história, assim como eles falam. Tem a explicação do porquê que ela tá voltando com o cara com a máscara de metal, né? Um ninja que a gente fala. Muito provavelmente vai contar quem que é esse personagem novo, contar o passado dele, eu já adiantei um pouquinho pra vocês. E um outro ponto que me chamou muita atenção é que no final da fala dela, ela diz que a gente vai conhecer outros personagens muito interessantes que entraram na vida da Maggie nesse momento, que vão fazer parte da história agora mais pra frente, pra construir tudo que vai ser mostrado. Então assim, aquela ideia nossa de que essa comunidade da George, que é desconhecida, vai fazer parte mais da história e pode ter alguma relação com o Commonwealth, se fortalece. Porque não sei se você entendeu, flashbacks mostram o passado, então vou mostrar personagens novos, mas que entraram na vida dela antes, e não vão sumir nesse momento que ela voltou, eles vão continuar e ser importantes mais pra frente. Então assim, eu já tinha dito pra vocês que eu acredito muito que a Maggie sabe algo sobre Commonwealth, de certa forma que o Eugene e o outro grupo que não sabe de nada que aconteceu no hospital, encontrou os soldados, vai parar na comunidade, e o pessoal que não sabe do grupo do Eugene pode acabar sabendo da comunidade pela Maggie, e eles vão se encontrar lá, vai ser um encontro bonitinho. Filho, com esse tanto de informação, eu tô a cada dia mais crendo que essa temporada, que vai ser a última, vai ser a que vai apresentar a maior quantidade de personagens até hoje, porque já tem a galera lá de Commonwealth, que eu já fiz um vídeo uma vez contando quem que é, e ainda mais esse pessoal dessa outra comunidade. E assim, em adição, no final da entrevista, ela completou dizendo sobre a relação da Maggie com o Negan, que é algo que a gente tá muito curioso. Ela disse o seguinte: também sabemos que há um confronto contra o Negan, ele meio que está em um arco de redenção, fazendo algum progresso, e agora ele está de volta e eles nunca esperaram estar na mesma comunidade de novo. Então, obviamente, isso vai gerar um grande efeito cascata na próxima temporada. Olha a showrunner já dando mais um teaser pra gente da temporada final. Vai ter muito envolvimento do Negan dessa relação com a Maggie. Se ela citou efeito cascata, vai ser algo que vai impactar a Maggie quando ela vê o Negan, que vai gerando outras coisas que podem influenciar na história principal. Eu já disse pra você que existem grandes possibilidades da Maggie assumir o papel do Rick lá em Commonwealth, assim como nos quadrinhos, sabe? Ela que entraria em embate com a líder, e o que o Negan entraria nisso. E assim, pra poder fechar sobre esses episódios extras, eu quero falar sobre outro trecho de fala da Angela Kang ainda naquela entrevista pro Deadline, porque nesse momento ela meio que quase mandou um resumo do que principalmente esses episódios vão abordar. Ela disse o seguinte: no geral, veremos a dinâmica entre Maggie e Negan, veremos muitas histórias relacionadas a Daryl e Carol,
e onde as pessoas estiveram no passado, o que eu acho que deve ser muito satisfatório para os fãs que se perguntam sobre os momentos X, Y e Z. Ou seja, ela ressalta de novo Negan e Maggie, então não é coisa só para a 11ª temporada, a gente vai ver coisa Negan e Maggie nesses episódios extras. Uma adição interessante é que vai ter Daryl e Carol nesses episódios extras, então pode ter mais teaser sobre o que vai ser a outra série deles, o spin-off depois que The Walking Dead acabar. E por fim ela fala de vários momentos satisfatórios que vão responder várias coisas que os fãs estão perguntando, como por exemplo, né, as respostas sobre a Connie, as respostas sobre o Virgil, por que ele voltou, as respostas claramente sobre a Maggie e outros diversos personagens que muitos fãs perguntam. Então assim, tá prometendo pra mim, eu não quero criar falsa expectativa, mas eu acho que esses 6 episódios podem ser os mais explicativos da série, vão explicar muita coisa que ficou no ar. E assim, pra ir pra um dos pontos mais relevantes desse vídeo, eu quero falar agora sobre a grande possibilidade de crossover entre personagens de The Walking Dead e World Beyond, que é a nova série. A gente pensou nisso várias vezes e o Scott Gimple confirmou a possibilidade. Sim, em recente entrevista no painel virtual lá da Comic Con de Nova York pro The Walking Dead, entrevista pro Entertainment Weekly que ele deu, quando perguntado sobre a possibilidade de crossover de outros programas com World Beyond, ele disse o seguinte: há com certeza uma chance. Há uma história longínqua na qual nem direi muito sobre quem está trabalhando nela, porque traria algumas coisas, mas há planos e que tal isso? Existem planos. E com esse trecho eu não preciso nem dizer muito mais sobre essa entrevista, ele já confirma, tem planos sim, e ainda ele fala que tem uma história com alguém que ele não pode revelar quem é esse alguém que tá por trás da escrita da história, senão as pessoas vão teorizar ainda mais. E quem será esta pessoa que tá por trás dessas histórias extras? E assim, no geral, a gente sabe muito bem que World Beyond, a nova série, e The Walking Dead, da série principal, se passam mais ou menos no mesmo período, deve ser diferença de semanas ou poucos meses. E Fear já tá para alcançar com os novos saltos temporais da 6ª temporada. Então pensa, você vê um dos jovens lá de World Beyond chegando em The Walking Dead, ou alguém de The Walking Dead entrando lá no grupo do CRM pra lutar contra eles, essas coisas. Filho, ia ser muito louco de ver. Eu tô gostando muito dessas ideias, desses grupos gigantes e tudo mais. Eu quero que você coloque nos comentários quem que você acha que pode fazer esse crossover. E assim, pra poder fechar esse vídeo, eu quero falar sobre spin-offs, né? No caso, um outro spin-off que é o Tales of The Walking Dead. A outra série que vai lançar foi confirmada depois que The Walking Dead acabar, que vai ter um episódio sobre cada personagem do passado, contar mais sobre eles. Já falei sobre o Abraham, possivelmente sobre o Shane, a Lori. E agora a informação que chega também por meio do Scott Gimple lá na New York Comic Con é que podemos ter um episódio falando do Eastman. Você lembra do Eastman ou não? Se você não lembra, eu vou atualizar pra vocês. Foi ele que treinou o Morgan a usar o bastão, fazer as artes marciais. Na época ali por volta da 3ª, 4ª temporada, quando ele tava longe do grupo principal, teve uns flashbacks mostrando isso. Esse cara obviamente morreu na série principal, mas vão ter flashbacks contando mais detalhes sobre ele. Isso é muito legal, porque é uma época interessante da série, dá mais nostalgia. De acordo com o Scott Gimple, tem grandes possibilidades sim, o ator tem grande interesse e eles precisam conversar mais pra organizar tudo isso, até porque a série é bem mais pra frente ainda. E não sei se você lembra, o Eastman na série é retratado como um psiquiatra forense, esses caras que perguntam e tudo mais, e consegue descobrir pela face, pela voz. E na história é contado que um psicopata matou a esposa dele, alguma coisa assim, então pode mostrar muito dessa história aí mais pra trás. Eu gostaria muito de ver. Eu quero que você coloque nos comentários o que você acha disso. E no mais, esse foi mais um vídeo. Muitas atualizações, muita coisa, é claro, né? Quero pedir muito que você clique nesse like pra me dar uma força, se inscreve no canal pra gente poder crescer muito com isso aqui rumo a 1 milhão de inscritos. Quero compartilhar minhas redes sociais, segue pra atualizações de quando for começar as lives. E eu quero compartilhar o meu canal de games. Estou postando algumas coisas lá, se você curte a área, também se inscreve. No mais, então, é isso aí. Um abraço, fui!